Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs de Cristo. Eu vou ler o livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, Jesus. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão límpida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los, por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança, mas e a adesão sincera das sagradas obrigações do título, o Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se a aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos do céu. Então vamos à nossa prece. E assim, envolvidos nesse ambiente de luz, de harmonia, vamos elevar nosso pensamento de gratidão a Deus, ao Mestre Jesus e a todos os amigos da espiritualidade superior, sempre estão a nos acompanhar, a nos envolver com sua luz, com sua bondade. Mestre querido, que nós possamos aproveitar os momentos que nos possibilitaram estar aqui para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Essa doutrina que nos orienta, nos consola, que nos ajuda a perceber a necessidade de estarmos reencarnados e aprendermos um pouco mais e evoluirmos. Mestre querido, que essa luz também possa chegar a todos os nossos familiares, aos nossos entes queridos, que eles possam ser fortalecidos. Agradecemos por tudo que nos dá, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. E hoje nós temos a felicidade de receber aqui o nosso irmão Mário Simete. Ele é do Centro Espírita Seara do Evangelho de Itaiópolis, Santa Catarina. Ele é palestrante do movimento espírita e um grande amigo da casa. Mário, seja muito bem-vindo.
Bom dia a todos. Bom dia. O sol tá animado aqui. Uma satisfação estarmos aqui novamente, depois de mais de 3 anos de intervalo, pandemia e tudo mais. É interessante que sempre que eu venho aqui eu encontro algum itaiapolense, ou descendente, né? Eu escutei o pessoal falando de Itaiapolis. Itaiapolis é uma metrópole de Santa Catarina, tem 21 mil habitantes. Porém, colonizou o mundo, porque aonde você vai tem Itaiapolense. Eu acho que a espiritualidade usa Itaiapolis como viveiro. E tem um amigo que trabalha com exportação e ele viaja muito para a Europa, Coreia, e ele fica indignado, ele é casado com Itaiapolense. Ele fica indignado que aonde ele vai ele encontra Itaiapolense, inclusive no exterior. Mas tirando a nossa brincadeira, para nós quebrarmos um pouco o gelo, vamos conversar hoje sobre ser feliz, felicidade e sofrimento dentro da visão espírita. Quem aqui quer ser feliz? Mas afinal de contas, o que é felicidade? E qual é a visão que nós temos de felicidade? A doutrina espírita nos traz uma visão. E nós vamos conversar sobre isso. Ainda mais em um momento que nós estamos vivendo, que nós tivemos essa longa pandemia, que mudou bastante a rotina das pessoas. E também trouxe bastante dissabores, porque nos tirou de uma rotina que todos nós seguíamos. E nós, espíritos terrenos, espíritos ainda de terceira ordem, no mundo de provas e expiações, temos muita necessidade ainda de nos ocuparmos. Porque sabemos que cabeça vazia, piscina do mal. Então nós nos ocupamos. Joana de Anjos tem um capítulo que ela fala sobre lazeres e distrações. E muitas vezes nossos lazeres e distrações são fugas psicológicas da realidade. E quando chegou essa pandemia e nos tirou dessa rotina, nos tirou também a fuga por um tempo. E ao nos depararmos conosco mesmo, dentro de casa, com os nossos familiares, os nossos cônjuges e assim por diante, a coisa deu uma desandada. Aumentou bastante o número de divórcios, de conflitos familiares. Aumentou muito o vício, o alcoolismo. E nós estamos aí agora no pós-pandemia. E como estamos? Vamos lá. Ser feliz. Felicidade e sofrimento dentro da visão espírita. Jesus nos preveniu lá há 2000 anos que no mundo nós só teríamos aflição e a felicidade não é deste mundo. Só teríamos aflições? Não, no mundo tereis aflições, nos disse Jesus. E a felicidade não é deste mundo. Por que será que Jesus disse isso? Será que é o que ele deseja para nós? Será que é uma sentença do nosso mestre? Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Pergunta do codificador. Resposta dos Espíritos: não. Visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Por que Jesus disse isso? Porque em um mundo de provas e expiações é natural que se tenham aflições. Nós vivemos num mundo com muitos problemas, devido ainda à nossa idade espiritual. Na caminhada evolutiva, nós somos espíritos ainda muito jovens. E como jovens que somos, fazemos algumas bobagens. Então é normal que se tenham aflições. Nós vivemos em um mundo em que dificuldades como guerras, miséria, catástrofes climáticas, desigualdade social e tantas outras coisas nos afligem. Violência. E na questão 921, Kardec pergunta, já na sequência, concebe-se que o homem será feliz na terra
quando a humanidade estiver transformada. Transformada. Não está falando aqui transtornada, né? Agora nós estamos transtornados. Mas quando nós estivermos transformados, concebe-se que seremos felizes. Mas, muito embora, porém, enquanto isso, cada um poderá garantir para si uma felicidade relativa. Então, se não dá para ser feliz, dá para ter momentos de felicidade? Principalmente quando dançamos. Sim. Vamos lá a resposta. O homem é, geralmente, artesão da sua própria infelicidade. Ele está dizendo aqui que é uma obra nossa. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quando comporta a sua existência grosseira. Então, os Espíritos respondem que nós somos artífices da nossa infelicidade. Mas se praticarmos a lei de Deus, nós nos pouparemos de muitos males e teremos uma existência, uma felicidade relativa. Mas o que é a lei de Deus? Aonde que está escrita essa bendita lei de Deus? Será num livro sagrado de alguma religião? Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos é sintética, curta, na consciência. Então, sempre que nós ferirmos a lei de Deus, a nossa consciência nos cobra, mesmo que a gente não saiba. A gente fica com a bendita consciência pesada, né? A consciência está dizendo, olha, esse não é o caminho, você está equivocado, por aí não vá, você está em erro. É o que acontece muitas vezes quando a gente exagera em alguma coisa. Quando vamos num baile de carnaval, explica no baile de carnaval, né? Quando íamos lá, quando tinha carnaval lá na década de 90. Outro dia a gente não tem uma ressaca, porque exagerou na bebida, ou às vezes fez alguma coisa que se arrepende e não dá uma ressaca moral, tipo, meu Deus do céu. Beijei aquela pessoa, não acredito. É a ressaca moral, é a consciência dizendo, minha nossa, você perdeu a estribeira. Se seguirmos essa lei divina, teremos uma felicidade relativa. O quanto suporta a nossa existência ainda muito grosseira, muito material, muito ligada ainda à matéria. Nos diz um ensinamento budista que o que gera a nossa infelicidade são os nossos desejos egoístas. Tudo que eu quero para mim pode me gerar infelicidade. Porque é uma manifestação do ego, e o ego não tem a ver com o ser consciente. Porque o ser consciente ele é coletivo. Quando eu busco algo só para mim, a frustração pode ser que venha. Se eu crio a expectativa de que serei feliz, isso não acontece mais, né? Acontecia como antigamente. Né? Quando eu casar, eu vou ser feliz. Tem dado certo esse projeto? Porque nós criamos a expectativa em algo fora. Que vai vir algo externo que vai me realizar e me fazer feliz. E é um desejo que eu tenho que o outro me realize, que a minha vida pessoal seja feliz minimamente. Não que não possa ser, não que não tenha seus momentos, mas é uma expectativa difícil de ser suprida, porque nós somos espíritos em provas e expiações. Espinhamos uns aos outros. Muitas vezes somos infelizes por causa de situações externas. Eu estou infeliz por causa da pandemia, porque eu perdi a rotina que eu tinha antes e agora estou aí. Eu estou infeliz porque o resultado da política não era o que eu queria, isso me deixa infeliz. É algo externo que faz com que eu seja infeliz, porque é a expectativa que eu crio. É o meu desejo, eu queria que fosse diferente, eu queria que tivesse sido outro resultado, eu queria que tivesse dado certo, eu queria estar naquele emprego. Mas são desejos meus, que vão gerar essa frustração que me deixa infeliz. Que é a terceirização da felicidade, como a gente chama. Serei feliz se
comprar uma casa. Daí veio a casa. Agora eu quero uma chácara. Agora, casa na praia. Daí quem compra chácara e casa na praia diz, meu Deus do céu, você está salvar despesa. Por que eu... Então, terceirizamos em algo que muitas vezes, quando realizamos, frustra. Já dizia lá a filosofia grega, o homem ama o que deseja. O que ele tem, ele deixa de amar. Então a grama do vizinho é mais verde que a minha. A mulher do vizinho se dá melhor com o marido do que a minha mulher comigo. O emprego do outro é melhor do que o meu. Tipo, estamos sempre desejando algo que daí, quando eu chegar lá, vai ser bom. É uma terceirização. A expectativa de que, quando acontecer, vai ser melhor. E vamos chegando lá e nos frustramos. Chegamos lá, por quê? Porque a vida material não tem essa capacidade de nos completar. Ela é um complemento. Se a expectativa é que algo ocorra para que eu seja feliz, aí o problema está em mim, né? Então nós vivemos muitas guerras, tem problema de guerra, não? Isso influencia todos nós. Mexe com a economia, e sobe preço, e vira uma confusão, não é mesmo? Desigualdade social, corrupção é um problema. Fome, miséria, violência, minha nossa. Que mundo é esse? Jesus tinha razão, é só aflição. E o que é a felicidade? Se nós pegássemos aqui esse microfone e fôssemos às ruas, vamos lá na feirinha do Largo da Horta. Porque aqui dentro do centro a gente fica meio tendencioso. Vamos lá na feirinha do Largo da Horta. E paramos alguém de repente. O que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Qual que são a maioria das respostas? Felicidade para mim é ter saúde. E é verdade, né? Quem quer ser doente? Isso é saudável, né? A felicidade, se eu fosse famoso, eu seria feliz. Eu acho que as pessoas famosas são felizes. Agora, com as redes sociais, né, todo mundo pode ter seus 15 minutinhos de fama. O TikTok é 10 segundos de fama. Dinheiro. Felicidade para mim é dinheiro no bolso. Sem dinheiro também é coisa muito grande. É o que eu costumo dizer para o meu irmão mais novo. Digo, olha, eu nunca cheguei na minha vida no final de semana sem dinheiro. Como é que você chega e não tem? Você tem que ter pelo menos 50 para você comprar um x-salada e tomar uma Coca-Cola. Senão, daí a coisa é complicada. Beleza. As pessoas bonitas não parecem mais felizes. Felicidade para mim é ter sucesso. Quem quer ser fracassado? Não, felicidade para mim é fracasso. Mas o que é fracasso? Nos dizem os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais para a felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. E não é assim à nossa volta. A gente não percebe pessoas que têm tudo do ponto de vista material, mas que são infelizes, que se suicidam muitas vezes, tendo tudo. Como pode? O mundo vai ficando mais moderno e as neuroses vão ficando modernas também. Vão se criando termos novos. De repente, ser neurótico ficou bonito. A pessoa tem até terapeuta, pessoal. E vivemos tempos disso. E se analisarmos, nunca estivemos tão bem. Mas, psicologicamente, parece que é o contrário. A depressão assola, não é mesmo? Já é considerado o mal do século. Aliás, foi o mal do século passado. Então, já é para estar metade da população mundial depressiva ou com algum transtorno. A cada
40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Cada 40 segundos. Ou seja, numa palestra de 1 hora que nós estamos aqui, 80 pessoas cometeram um suicídio. E dentro desses 40 segundos que uma pessoa conseguiu o suicídio, outras 8 tentaram. Então é um número absurdo de pessoas que estão tentando tirar a vida porque, por algum motivo, não estão se encontrando nesse mundo. A insatisfação toma conta. Isso já vem de algum tempo, né? Hoje, e creio que piorou um pouco, por causa dessa questão política, dessa questão pandêmica. Reclamar. Reunião familiar virou meio que uma... Se não cuidar, tem que apertar a briga, né? Porque está todo mundo satisfeito, reclamando. E eu já tenho observado há algum tempo, mesmo antes dessa questão política, a insatisfação das pessoas. Estão no almoço de domingo, se entupindo de comida, se entupindo de bebida, mas está uma desgraça no negócio. Me lembra Roma antiga, onde as pessoas comiam, saíam para fora vomitar, para voltar e comer mais. Porque, será que essa insatisfação está fora mesmo? Síndrome do pânico, transtorno bipolar. Provavelmente todos vocês ou têm na família ou conhecem alguém. A minha família é quase metade. Né? Antes de ter o diagnóstico, agora a gente sabe o que é. Eu achava que a gente só era tudo louco na família. Agora a gente sabe que tem nome. Dá para dar nome no negócio. Dá para ter um terapeuta. Quem pode? Síndrome de burnout, essa aqui, só que essa eu acho que é boa. Porque essa vai ajudar a promover uma mudança. Que é a insatisfação com o trabalho. A insatisfação com o trabalho. A pessoa não gosta de trabalhar. Ela trabalhou a vida inteira, era feliz naquilo, e de repente ela não tem mais sentido. Aquilo não faz mais sentido. E não faz mesmo? Porque se a gente criar a expectativa de que o trabalho vai me realizar, o trabalho material não tem esse poder. Trabalhar tem esse poder de me realizar, de fazer com que eu me ocupe e evite cabeça vazia, né? Porém, criar a expectativa da realização não está dando muito certo. Por isso que surgiu até esse termo aí, o burnout, que identificou, né? É a insatisfação com o trabalho. E as novas gerações mais ainda, porque essas não param no trabalho. Porque estão buscando cada vez mais essa satisfação. E aí chega num lugar, não satisfaz. Chega num outro, tem problema, não satisfaz. E vai. Milhões morrendo de fome, outros milhões morrendo por excessos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, morre mais gente de excesso de alimentação do que da falta dela. É uma equação que precisamos fechar. 80% dos brasileiros com dívidas atrasadas. Isso tira a paz também na dívida. E boleto. Medo da economia, meu Deus do céu, e a crise, e o dólar, e agora a guerra, e a inflação, medo das doenças, e vem a pandemia, e vão vir outras, minha nossa, e agora? Medo da violência, cada vez está pior. Medo do terrorismo. Vamos mudar de assunto, né? Senão vocês vão levantar e ir embora. Se acalmem. Vamos começar a elevar a vibração. Vocês vão diagnosticar um pouco. Quais são as causas dessas aflições? Por que nos afligimos tanto? Segundo os espíritos, elas podem ser anteriores, da nossa encarnação anterior, que estão lá no nosso planejamento reencarnatório. Então, quando eu planejo voltar, reencarnar, eu vou estabelecer alguns caminhos a seguir. Aonde eu vou reencarnar, a família que eu me vinculo, as pessoas com quem eu vou me relacionar nesse tempo, no sentido de convivência, não estou falando do relacionamento amoroso. Estabeleço um roteirinho básico, né? Básico. Não é nada fechado e fatal. Não existe fatalismo. Isso é o destino. Não.
Então está lá no nosso planejamento reencarnatório. Aonde eu vou reencarnar? Lá em Itaiópolis. Uma metrópole de 20 mil habitantes, com bastante polonês. Por que não reencarnei em outro lugar? Por que lá? Porque era lá a minha necessidade e o meu vínculo. Eu poderia ter reencarnado lá na Finlândia, né? Mais desenvolvido, educação de qualidade, não tem desigualdade social, não tem essa confusão étnico-cultural que aflige muitas pessoas. Não, reencarnei aqui. Itaiópolis, Santa Catarina, Brasil. A maioria de vocês aqui não é de Curitiba, né? E já no Pará também, eu morei 15 anos. Então você veja como as coisas vão acontecendo. Era parar no Boqueirão. Que coisa, hein? Mas aí você foi feliz. Olha só. E vieram fundar um centro espírita no Boqueirão. É compromisso, hein, Pedro? Que podem ser consequências de outras encarnações, essas aflições. Podem ser expiações, que é o pagamento de dívida, provas, que é o nosso teste para ver se nós aprendemos a lição, ou missões, que aí já estamos falando das grandes almas, né, que vêm e marcam a humanidade. Grandes cientistas, grandes pensadores, grandes líderes religiosos. E também existem as causas atuais, que são consequências dessa mesma encarnação. E segundo os espíritos são muito mais numerosas. Eu que sou de berço espírita, isso é um problema. Porque a gente se cria ouvindo clichê. Nada é por acaso. Isso é verdade. Só que causa uma má interpretação. Faz com que as pessoas, às vezes, atuem certas coisas que não precisam atuar. Porque ninguém nasceu para fazer o mal para o outro e para sofrer. Senão nós temos um Deus carrasco, né? Ele nasceu para... A lei divina, ela é pedagógica. Ela é punitiva. Então, a maioria das nossas aflições são dessa mesma encarnação. Porque vamos combinar, né, Tê? Tem gente que gosta de problema, né? Parece que a pessoa puxa um hino de problema. É o nosso comportamento que nos traz a aflição. Ah, eu me relaciono mal com a minha irmã, com o meu irmão, porque é dívida da encarnação passada. É só um inimigo. Não é isso não. Você se relaciona mal porque você é intolerante. Porque você não respeita a opinião do outro. Porque você bate de frente com qualquer coisinha. Isso não tem a ver com o processo kármico. Ah não, as pessoas passam por essa dificuldade com aquele parente, com aquele marido, porque ela é karma. Karma, gente, é minha avó. Que ensinou nós a fazer broa, agora tem uma fábrica de broa lá. Essa é minha avó. Ela é a dona Karma, que não é nem Karma, é Carminha. Mas ficou Karma assim como nome popular. Não tem nada a ver com karma. Tem a ver com o meu comportamento agora. Eu estou com dificuldades porque no meu fígado, não porque, meu Deus, é um castigo, né? É um castigo de seu, não. Vem lá, está amarrado numa pedra, e vem um corvo e come o fígado dele todos os dias, e de noite se regenera, e outro dia vem o corvo e come de noite. Então eu estou sofrendo no meu fígado não porque é um processo kármico igual o do Teseu, é porque eu estou abusando de algumas coisas, seja álcool, seja gordura, coisas que eu posso mudar. Então a maioria das nossas aflições, elas são causas dessa encarnação. Não dá para fazer desculpa que é carta. Questão 258 do livro dos Espíritos. No estado errante, lá no plano espiritual, e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Não existem alguns acontecimentos programados? Vamos lá. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, muitas coisas que nós enfrentamos, nós escolhemos. Mas aqui fala uma palavra-chave: gênero.
de prova. Não quer dizer situação específica. Não quer dizer um acidente. Eu vi um acidente hoje de manhã terrível. A gente não marca esses acidentes na espiritualidade. A gente não marca para morrer. A gente ganha uma nova existência. E podemos tanto ampliar nosso tempo de vida como reduzir. Que acidente muitas vezes não é acidente, é crime. Porque se eu dirigir de determinada maneira, perigosamente a 150 por hora, o risco de eu me acidentar é muito maior. Eu assumo a responsabilidade, até a lei humana prevê isso. É o crime culposo, sem intenção de matar. Doloso. Oi? Doloso. Doloso é com intenção, né? Com intenção. Culposo é sem intenção. Então, quando eu ando a 160 por hora e mato alguém, eu não tinha intenção de matar, mas eu assumi o risco. Não é culposo? Dolo quando você causa o dolo. Tem um advogado? Ah, você é advogado? Então é dolo. Vamos chamar os universitários. Que seja, sem intenção, mas assumir o risco. Para a lei divina é a mesma coisa. Olha, meu amigo, você se expôs ao risco. Você teve uma conduta que encurtou a sua existência. Você acreditou em charlatães. E não deu ouvidos para a ciência. A ciência é enviada por Deus também. Não existe essa briga, né? Existiu sempre a briga da ciência com a religião, porque a religião brigou com a ciência. Deus não. Deus não briga com a ciência, quem briga são os religiosos. E queimaram algum, né? Mas Deus não. Ah, tal cientista é ateu. Não. Ele só não é religioso. A religião é uma caixinha que o homem oferece para interpretar Deus. Não tem nada a ver com Deus. Caminho, uma escola, nós temos a doutrina espírita como revelação, como escola. Mas não somos exclusivistas. Não, você tem que ser espírita, que senão você não vai para o céu. Vamos adiante. Se nós escolhemos, então, as provas que queremos passar. Não seria natural escolher provas menos penosas? Já que eu posso escolher. Me deram um menu aqui. Onde é que eu vou reencarnar? Eu já queria ir para um país islâmico. Então vamos lá, né? Vamos lá. Não tem desigualdade social, escola, primeiríssima qualidade, casas, praias paradisíacas. É para lá que eu vou. Não é assim que a gente faz aqui? A gente vai fazer uma viagem de turismo. Você vai escolher o melhor ou o pior lugar aqui? Qual que é o pior lugar? Eu quero ir para lá. A gente quer um lugar, né? Um conforto. A comida é boa, a comida é essencial. Se essa comida não for boa, não vá. É natural. Não é mesmo nós aqui encarnados? E ele responde assim: para vós sim. Para vós encarnados sim. Vocês querem provas menos penosas. Para o espírito, não. Quando é desligado da matéria, a ilusão cessa. E ele pensa de outra maneira. Então eu estou lá, aí eu quero trabalhar meu intelecto moral. Eu preciso resgatar uns débitos aí. Eu quero crescer como espírito imortal. Na Islândia a dificuldade é pouca lá. Mas no Brasil, lá você vai ter com quem lidar. Você vai ter o que fazer. Diga, é para lá que eu vou. Me dá uma passagem para o Brasil. Me dá uma passagem para o Brasil. Tá, e a família? Bom, tem as famílias que a gente tem vínculo, outras nem tanto. Tem essa família aqui, ó. O cara é alcoólatra, violento. A tua mãe vai ser dependente desse cara. E a coisa vai ser bem difícil. Isso é uma realidade de 70% da população brasileira da década de 60 e 70. Todo mundo era alcoólatra, não sei na família de vocês. Era comum a violência. Então a gente vem nesse meio, turbulento. Mas vai ter um alívio. Vai ter um alívio. Vai ter um centro espírita perto de vocês. Né? É quase que um manicômio, mas não vai ter esse nome.
Porque para nós, que somos espíritas, é uma necessidade nossa. Porque eu vou confessar para você, não sei você. Se não é o Santo Espírito na minha vida, não sei não. Se eu já não estava preso. Porque isso é um freio. Controla nossas tendências inferiores. Se você é muito violento, você já pensa, eu não posso matar alguém de novo, porque eu já matei a outra. Isso vai me dar um problema. Porque matou, resgata. Cria vínculo direto, não interessa se entrou na tua casa, se roubou teu celular. Você acabou de criar um vínculo com aquela pessoa. Se ele vem aqui, rouba meu notebook e leva, o compromisso dele é com a lei divina. Ou com a lei humana, se ele for pego. Se ele vem pegar e eu pelo meu notebook tiro a vida dele, acabei de ganhar um obsessor, né? Porque daí não tem mais porta pro cara. E criei um vínculo. Não tem o que fazer. Ah, mas foi legítima defesa. Foi mesmo. Ele só estava levando o teu computador. Isso aqui é 250 pila. Acabei de criar um vínculo. E é difícil de resolver. Talvez vá mais que uma encarnação. E como diz o Bezerra de Menezes, 1 minuto de oração, 1 minuto de oração pode evitar séculos de sofrimento. Que é isso? Que é numa reação instantânea, muitas vezes, gera séculos de resgate. Que vira meu obsessor, vai me atormentar, talvez desvie minha vida para pior ainda. Para pior ainda. Depois a gente vai ter que vir junto para resgatar esse débito e se entender. E não dá numa encarnação só. Minha nossa. Ser espírita tem que entender essas coisas, né? Controlar disciplinar esses ímpetos nossos de ser desonesto, de ser violento, seja o que for, porque a gente sabe que vai ter a volta. Tirei aqui, vou dar uma volta e voltar ali para repor. Vou voltar para repor, não tem jeito. Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, o que Jesus fala lá? Você será levado ao juiz, ao tribunal, será julgado, será encarcerado, e não sairá de lá até que pague ceitil por ceitil. Parece uma pena pesada do mestre, né? O que ele está dizendo? Você tem que resgatar um a um todo o débito. Nabucodonosor foi um imperador, um grande imperador, um dos maiores impérios da história. Também foi muito cruel. Muito cruel. Ele levou 3.500 anos para resgatar todas as almas que eles encaminham. Da onde que está falando isso, senhor Mário Jorge? Tem um livro chamado Semíramis, que vai contar a história dos jardins da Babilônia. Semíramis era a esposa do Nabucodonosor. Nabucodonosor reencarnou aqui no Brasil como espírito. Foi presidente da Federação Espírita Mineira, Camilo Chaves. As últimas almas que ele resgatou foi enquanto espírito, que teve que providenciar a reencarnação dessas almas e os lares das pessoas que iriam atender. Ele teve que pegar essas pessoas em sono. Eu tenho uns espíritos aqui para reencarnar. Eles podem me ajudar? São espíritos da Babilônia que estão lá há 3.000 anos e não encarnaram. 10 foi para o Divaldo. Chegavam nos mais variadas maneiras. Então, alma por alma. Vamos continuar, não vamos terminar. Questão 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Cada um tem a sua visão de mundo de felicidade. Uns estão felizes com um carro popular, outros já precisam de um carro maior, melhor. Porque a pessoa acredita que aquilo é importante para ela. Tem uma crítica nesse sentido. Outros
já acham que tem que ter uma casa muito grande. Uns querem uma casinha pequena para não ter muito trabalho, para limpar, para faxina e ter o final de semana livre para ir no bairro. Então, é relativa a posição de cada um. Nós somos todos diferentes. Muitas vezes induzidos a crer em alguns modelos de felicidade, mas somos diferentes. Há, entretanto, uma medida de felicidade que seja comum para todos nós. O que pode ser para todos nós aqui? Responde os Espíritos. Com relação à vida material, é aposto necessário. É o mínimo, né? Teto, alimento, agasalho, afeto. Isso é essencial. É necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para termos a consciência tranquila, temos que seguir a lei de Deus do nosso jeito, né? Aprendendo com os ensinamentos, com os erros, tropeçando, crendo, então, procurar seguir a lei de Deus para termos a consciência tranquila. E a fé no futuro. Acreditar que as coisas podem ser melhores. O Espiritismo vem e fala para nós que o mundo está mudando. Nós estamos em um processo de transição planetária, onde atingiremos um patamar de mundo de regeneração, que é um mundo onde o mal já não será predominante. Então, a visão de futuro do Espiritismo é uma visão positiva. Muitos espíritas têm uma visão negativa, que a coisa está muito pior, e vão enxergando as coisas do seu lado ruim. Porém, as informações que nós temos, principalmente de Kardec, na sua obra fundamental, é que o mundo de regeneração é um mundo bom se viver. O mal já não predomina. Que isso é um processo que não vai ter nenhum cataclisma, nenhum tsunami. Deus não envia pandemias. A pandemia é uma consequência da ação do homem no mundo, não tem a ver com o castigo divino. Essa visão de castigo divino vem lá das religiões de longa data. É um processo natural. Cada espírito que renascer virá um espírito melhor, e aqueles que não têm mais condições de estarem aqui mudam de escola. Não precisa fazer um extermínio para isso. Isso é um processo mesmo. Você desliga uma torneira e liga outra. Eu quero tomar um banho frio. Você desliga da torneira que enche o cagado. Você desliga a torneira da água quente e liga a torneira da água gelada. É um processo natural. O embate é de ideias. O que regurgita, o que se agita não são as entranhas da terra, são as entranhas do homem. É nós que estamos agitados. Fé no futuro. Fé, tem que ter fé. Felicidade é relativa. Como que a gente pode entender melhor? Que é bom para um, não é para um. Muitas vezes, quando a gente está saciado, nós não temos a ideia do que é a falta de alguma coisa. Quando não temos a ausência da mãe, não sabemos a falta da mãe. Quando não temos a ausência do alimento, não sabemos a falta que o alimento faz. Quando não temos a ausência de paz, não sabemos a falta que a paz faz. Quando não temos a ausência de democracia, não sabemos a falta que a democracia faz. E assim segue. Então, para quem tem fome, felicidade é alimento. Alimento. Mesmo que seja um pão com margarina, né? Uma banana. Para quem está fazendo hemodiálise, felicidade é um doador. Para quem tiver um doador, vai ser o momento mais feliz daquela pessoa. Ela não tem outros objetivos maiores nesse momento. Para quem precisa de um transplante de medula óssea, para a família, para a criança, é o doador de medula. Quem não precisa não sente essa necessidade. Para quem está num campo de refugiado que foi expulso por uma guerra, que é um lugar que eu receba. Um país que me receba. Lembrando que nós aqui encarnados, somos todos imigrantes. Porque ninguém vai ficar permanentemente aqui. Qual que é a pátria do Espírito? A pátria do Espírito é o universo. Se estamos apegados a fronteiras,
Isso é uma imperfeição ainda do Espírito. A pátria do Espírito é o universo. Qual que é a bandeira do Espírito? A bandeira do Espírito, a bandeira do Espiritismo é a fraternidade. Então quem está no campo de refugiado porque foi expulso do seu país por um conflito, o que é felicidade? Poder voltar a morar numa casa. Poder ter paz. Esse é conhecido, né? Se sumir o filho, qual que vai ser a felicidade? Que reapareça, pelo amor de Deus. Como desaparece criança, né? Uma coisa impressionante. Por isso que é relativo. Vai do que eu estou vivendo. Então nós podemos, a dor é inevitável, né? Todo mundo vai passar por sofrimento. Seja a perda de um ente querido, seja um problema financeiro, seja um desentendimento no trabalho, um desentendimento familiar, uma dificuldade de saúde. Passa por dor, né? Porém, sofrer é uma opção. Será que isso faz algum sentido? Será que dá para ser assim? Será que sofrer é uma opção mesmo? Sofrimento é sofrimento, não tem meio termo. Será que é assim? O que será que é essa vida de 80 anos? Estou caprichando, né? 80 anos. Diante da eternidade. Se somos espíritos eternos. Você acredita que isso é eterno? Não é muito tempo. O que eu vou fazer pela eternidade, meu Deus? Vamos viajar. Vamos viajar pelo universo. Vamos viajar pelo universo Marvel. Vamos assistir aqui um vídeo chamado A Vida que Você Escolheu. Para a gente entender um pouquinho melhor se a dor é inevitável mesmo e se sofrer é uma opção. Ele perdeu o braço aos 4 anos. Ela perdeu os pais e os movimentos das pernas aos 10. Ele desenvolveu uma síndrome rara no primeiro ano de vida. Só existe um tipo de deficiência, atitude negativa. Quanta vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. E indo mais longe, vive mais tempo. Porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e dá de presente. E assim fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna 2 e vocês viram 3 e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor próprio, o amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta, outros só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo, e tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, em sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende
viver e ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele, enfim, parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida. Letícia Ferreira, paraplégica desde os 10, campeã mundial de natação aos 26, mãe aos 30. Roberto Carlos Silva, deficiente físico desde os 4, vice-campeão mundial de triatlon aos 34. Pedro Cordeiro, campeão desde sempre. Até uma vergonha, né? A dor chegou na vida dessas pessoas. O que elas escolheram? Ah, o menino, 4 anos, perdeu o braço. Meu Deus, o que vai ser? Acabou a vida dele. Campeão, vice-campeão mundial de triatlo. Eu fico pensando como é que o cara nada sem um braço, né? Eu tenho os dois e até eu não aprendi. Meu Deus, a menina ela sofreu um acidente, perdeu os pais e ficou paraplégica. O que vai dar isso aí? Coitada dessa criança, acabou a verdade. O que vai ser essa menina? Quem sabe, mãe, campeã mundial de natação, teve um filho com uma deficiência e agora, coitado desse povo. Pois é. Muitas vezes os problemas se apresentam para nós, as dificuldades, bem menores. A gente já desiste de viver. E essas pessoas nos dão o exemplo, e através do seu exemplo nos mostram que dá para sofrer um pouco menos com as aflições que se apresentam para todos nós. E como nos disse o Cristo, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Ele afirmou isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Muita paz a todos. Estou encerrado. Então vamos fechar os nossos olhos. E agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Sempre amparados pelos Espíritos Superiores que nos auxiliam nessa casa, que nos protegem e nos amparam. Agradecemos a Jesus pela sagrada oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo um pouco mais sobre a sua mensagem. E damos por encerrada a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Obrigada, tá?